Olá, turma da disciplina de Informática para Economistas. Meu nome é Jennifer e hoje eu vou estar fazendo com vocês um exercício para relembrar tudo que a gente já veio aprendendo ao longo do curso. Vocês podem vir aqui no Moodle e baixar a planilha Exercícios Itaú. Tem vários exercícios nessa planilha, mas a gente vai fazer especificamente o exercício número 2, este. Lembrem de habilitar a edição antes de começar. O exercício número 2 pede para a gente reproduzir os mesmos itens do exercício 1. Esse exercício 1 vai ser feito pelo Acauã, então vocês podem procurar outro vídeo ali para responder essas questões. Como o exercício 2 responde as mesmas questões do exercício 1, mas com uma outra planilha, a gente vai colocar as questões aqui para não ter confusão, ter que ficar voltando para olhar. Para incluir aqui, a gente vai selecionar algumas linhas e clicar em inserir, para a gente não colar sobre o outro exercício. Vai vir só aqui, olha, seleciona, Ctrl C para copiar, aqui Ctrl V para colar, pronto. Agora aqui a gente tem o exercício 2. Esse exercício pede para avaliar o efeito de um programa de reforço escolar. Primeiro vamos pensar o que seria um programa de reforço escolar. Imagine numa escola, os alunos que não estão indo muito bem, que estão tirando notas mais baixas, para eles não reprovarem, a escola oferece um reforço escolar, num horário, por exemplo, depois da aula, os alunos se encontram com um professor específico, como um monitor, e ele reforça alguns pontos das aulas que os alunos não estão conseguindo assimilar, algumas questões. Ou, por exemplo, vocês podem pensar as monitorias que a gente tem no curso de graduação. Então, o programa seria a própria monitoria e avaliar o efeito do programa seria verificar se os alunos que fazem monitoria, eles apresentam uma média melhor ou qual que é a diferença na média desses alunos em relação àqueles que não fazem a monitoria. Então, seria algo mais ou menos assim. A gente vai olhar agora os dados aqui. Olha a planilha de exercícios 2. Vamos ver quais são os dados que a gente tem. Aqui na primeira coluna, a gente tem as matrículas dos alunos. Isso aqui identifica cada aluno. Por exemplo, a gente não vai usar... Geralmente, os dados não têm nome das pessoas, ou assim. Geralmente são identificados por um número. E nesse caso, são as matrículas. Aqui a gente tem as notas dos alunos. Esse aqui vai ser onde a gente vai verificar o impacto do programa. Vai ser nas notas no exame. Aqui a gente tem a região onde fica a escola de cada aluno. Aqui a gente tem o sexo do aluno, onde 1 é menino e 2 é menina. E aqui a gente tem a cor ou raça dos alunos. E aqui tem os anos de estudo dos pais. Por exemplo, esse aqui são os pais dessa pessoa têm 15 anos de estudo. E aqui é se participa ou não participa do programa. Aqui a gente tem uma variável que é 0 se não participa e 1 se a estudante participa do programa, por exemplo, da monitoria. Então, vou considerar aqui esse primeiro estudante. É um aluno que tirou 89,4 no exame, provavelmente esse exame vai até 100, então ele tirou 89,4 de 100. Estuda na escola da região 3, é do sexo, no caso 2 aqui seria sexo feminino, então temos uma aluna, ela é da raça ou cor branca, e aqui temos que os pais dela estudaram 15 anos, e ela não participou do programa de reforço escolar. E já, por exemplo, essa outra pessoa aqui, esse outro estudante, tirou 86 no exame, também é da escola da região 3, também é uma menina, branca, e os pais tiveram 6 anos de estudo, e ela participou do programa. Então, só olhando diretamente esses dados, a gente não consegue identificar se a pessoa participar ou não participar muda a nota dos alunos, a gente tem que ver as médias dos alunos. Vamos ver então o que o nosso exercício 2 pede. Primeiro ele fala para, antes de iniciar o exercício, fazer uma inspeção dos dados usando uma planilha dinâmica.
A gente já aprendeu como fazer uma planilha dinâmica. Como que a gente faz? A gente vai ter que selecionar todos os nossos dados. Para selecionar, como que a gente pode fazer? Ctrl, Shift e setinha para direita, para selecionar toda a linha, primeira linha. E continua selecionando Ctrl Shift e agora a setinha para baixo. A gente vai selecionar toda a nossa planilha. A gente pode ir com o mouse também selecionar, mas como a planilha é grande, isso toma mais tempo. Então, essa função Ctrl Shift para o lado e para baixo facilita muito nesse caso. A gente vai vir aqui, olha, em Inserir tabela dinâmica. A gente vai selecionar aqui para abrir uma nova planilha, para não ficar tudo misturado aqui nessa única planilha. Só dá OK. Como a gente já selecionou os dados, então a gente dá um OK. E pronto, abriu uma outra planilha aqui, a planilha 2. A gente vai renomear. Clicou com o botão direito, renomear. A gente vai colocar resposta exercício 2. Apenas isso. Enter para mudar o nome. Bom, agora não sei se vocês lembram, mas na nossa planilha dinâmica a gente vai controlar aqui nesse campo da tabela dinâmica e os nossos resultados vão aparecer aqui, ó. Então, aqui a gente tem todas as nossas variáveis e aqui é onde como a gente vai organizá-las. Então, por exemplo, eu quero que as linhas identifiquem os estudantes que participaram ou não participaram do programa. Então, tem aqui, olha, 0 para não participação e 1 para participação. Mas eu também quero que aqui nessa linha identifique se é menino ou é menina. Quero que identifique o gênero. Então, eu coloquei aqui, olha. O primeiro 0 e 1 aqui identifica a participação ou não no programa, que está por cima aqui a ordem. Então, primeiro a participação, depois o gênero. E aqui é 1 se é menino e 2 se é menina. Bom, eu quero que nas minhas linhas tenha... Cadê? Eu quero que nas minhas linhas tenha a nota, o valor da nota do exame. Aqui somou tudo, mas eu não quero a soma, eu quero as médias deles. Então, eu venho aqui, olha, só clico uma vez na setinha, configuração do campo, e eu vou selecionar a média, e dar um OK. Pronto, agora aqui a gente tem mais ou menos as médias de quem não participou do programa e quem participou do programa, e dentro de quem não participou tem a média dos meninos, a média das meninas, e também de quem participou do programa tem a média dos meninos e a média das meninas. Esses números não precisam ter tantas casas depois da vírgula, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, ó, e reduzir as casas decimais, deixar 2 tá bom. Pronto, a gente volta aqui, clicar sempre na planilha para a gente ter o controle dela aqui. Bom, o que eu também posso fazer é ver para cada ano dos pais, colocar aqui na coluna, ano de estudo dos pais, qual que é a média desses alunos. Olha aqui. Deixa eu reduzir aqui um pouco. Assim. Então, o que a gente tem aqui, olha? A gente tem que ir para os alunos, aqui está a média de quem participou e não participou do programa, dos alunos que os pais não estudaram, 0 anos de estudo, para 1 ano, 2 anos, até para 16 anos, que é o número máximo de anos de estudo. O que a gente pode perceber aqui, olha, que dos alunos, todos os alunos que participaram do programa de reforço escolar, nenhum deles, os pais, tinha mais de 8 anos de estudo. O máximo era 8 anos de estudo aqui, olha, pelos dados. Então, o que a gente tem aqui, olha, dos alunos cujos pais tiveram mais anos de estudo, 16 anos, a média dos meninos foi de 91,6 e média das meninas 94,6. E nenhum desses alunos, participaram do programa de reforço escolar. Agora, comparando aqui, olha, no número máximo de anos de estudo dos alunos que participaram do programa, anos de estudo dos pais, no caso, o que a gente tem? Que a média dos alunos que participaram do programa foi 54,8
de todos os alunos, sendo que foi 60 dos meninos e 44 das meninas. E dos alunos que não participaram do programa e os pais tinham 8 anos de estudo, a média foi 79,69. Então aqui é mais para ter uma noção mesmo desses dados. Aparentemente, anos de estudo dos pais parecem influenciar bastante na nota dos alunos, mas por enquanto a gente ainda não tem nenhuma certeza sobre isso, só uma observação rápida por cima. Outra coisa que a gente pode ver aqui, por exemplo, ao invés de considerar anos de estudo dos pais, a gente vai colocar cor ou raça aqui. No geral, a gente tem que alunos da cor 1 tiraram em média 76,9, da cor 2, 72,12 e da cor 4, 76,98. E destes, os que não participaram do programa tiveram nota maior do que os que participaram do programa. Bem, aqui são algumas formas de a gente dar uma analisada. Por exemplo, a gente pode colocar a região aqui, olha, pra gente colocar em filtros. Deixa eu colocar todas. Ao invés de cor, raça, agora eu vou deixar só a média mesmo. A média por participar e não participar do programa e por gênero. Deixa eu colocar, na verdade, o sexo aqui. Assim, fica mais bonitinho. Agora a gente vai ver em relação aos alunos da região 1. A gente tem aqui que a média de quem participou do programa é maior na região 1, na região, no caso, 2, né? É maior do que de quem não participou. Agora, vamos ver a região número 3. Estou selecionando 1 porque indica os alunos que são da região 3. E 0 é que não são da região 3, pode ser de qualquer uma outra. Então, aqui a gente tem que os alunos da região 3, quem não participou do programa teve uma nota maior do que quem participou. Vamos ver a região 4. Quem não participou também teve uma nota maior, sendo que aqui, ó, do gênero feminino, todos os alunos da região 4, todas as meninas da região 4, escolas da região 4, participaram do programa. Vamos ver agora a última região, a região 5. Que a gente tem que, na região 5, todos os que participaram do programa, em média, tiraram nota maior do que aqueles que não participaram. Então, a gente tem também por região, aqui na região 2 e 5, a nota foi maior naqueles que participaram, e na região 3 e 4, a nota foi menor daqueles que participaram. Mas ainda a gente não pode tirar conclusões sobre isso, a gente vai vendo nos exercícios como que a gente pode avaliar esse impacto do programa. Vamos voltar aqui então para nossas questões, para nossos itens. O item A, ele pede para a gente como podemos calcular de forma simples o efeito do programa sobre os salários dos trabalhadores. Faça o cálculo. Esse salário dos trabalhadores seria, no caso, para o exercício 1, que a gente pode considerar sobre a nota no exame. Vamos deixar mais simples, para não confundir. Então, qual seria uma forma simples de a gente calcular o efeito do programa sobre a nota no exame dos alunos? A gente pode fazer o quê? Vem aqui na planilha 2, a gente pode simplesmente calcular a média das notas de quem participou do programa, a média das notas de quem não participou do programa e ver qual que é a diferença dessa média. Então, essa diferença poderia ser uma forma simples de a gente calcular o impacto do programa. Como que a gente faz calcula essa média? Uma forma simples é usando a média C, que a gente já aprendeu. É só a gente fazer. Primeiro vamos colocar aqui, ó. A gente vai calcular as médias para as notas.
notas. Aqui a gente vai colocar as notas de quem, a média de quem participou. E aqui, não participou. Deixa eu só dar mais espaço aqui. Pronto. A gente dá um igual e vai utilizar a função média C. A gente quer calcular a média de quem participou. Onde a gente identifica quem participou? Na última coluna aqui, a coluna J. A gente vai selecionar todos os itens para ele procurando linha por linha quem participou e quem não participou do programa. Então, a gente seleciona a primeira cédula, clica em Ctrl Shift para baixo, para selecionar todas, e clica no F4 para a gente fixar nossas linhas e colunas, por caso de a gente querer usar o que a gente vai fazer, usar essa mesma função na cédula do lado. Então, agora a gente quer, qual que é o critério que a gente vai usar? A gente vai ver se a pessoa participou do programa. Isso é identificado pelo número 1 nessa planilha. 0 é quem não participou e 1 é quem participou. Então, a gente vai procurar todos os alunos que têm na cédula o número 1. E onde que a gente vai calcular a média? A gente vai utilizar os dados aqui das notas do exame. Então, a gente vai dar Ctrl Shift para baixo para selecionar tudo. Vai dar um F4 para fixar nossas linhas de colunas e fechar a nossa função, colocar um parênteses. Pronto, então o que a gente tem aqui? A gente tem onde a gente vai identificar se o aluno participou ou não participou do programa. O que a gente quer? A gente quer só os alunos que participaram e a gente quer a média desses alunos que participaram. Então a gente dá um Enter. Pronto, o que a gente tem aqui? A média de quem participou do programa. A média na nota de quem participou do programa é 74,56. A gente pode reduzir aqui as casas decimais para ficar mais simples, 57. A gente pode arrastar aqui para outra coluna para a gente usar a mesma função. Ficou o mesmo número porque aqui continua sendo 1. Mas agora a gente quer o quê? A gente quer o 0, identificar os alunos que não participaram do programa. 78,57. O que a gente poderia concluir aqui diretamente? Vamos ver. Fazer a diferença. A gente vai pegar os alunos, média dos alunos que participaram, menos a média dos alunos que não participaram. Bem, o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou que o nosso programa, na verdade, tem um efeito negativo na nota dos alunos, porque os alunos que participam do programa têm uma nota média 4 pontos menor do que aqueles que não participaram do programa. Antes da gente tirar outras conclusões sobre esse resultado, a gente pode fazer essa mesma análise de uma forma diferente. Por exemplo, a gente pode usar aquele gráfico de dispersão, lembra que a gente já fez? Para isso eu vou só pegar aqui, olha, copiar e vou colar aqui só para ficar mais fácil, depois a gente apaga, só para fazer o gráfico. A gente vai selecionar essas duas colunas, participar e não participar do programa. A gente vai inserir aqui, olha, um gráfico de dispersão. Olha aqui, ó, só para ter uma ideia, aqui tá a nossa nuvenzinha de dados de quem não participou do programa e aqui, olha, de quem participou do programa. O que a gente pode fazer é clicar aqui, olha, com o botão direito em cima dos dados e adicionar uma linha de tendência. Aqui, olha. Essa linha ela vai pegar a média, aqui, olha, de quem não participou, vai ligar com a média de quem não participou. Outra coisa que a gente pode fazer é colocar a nossa equação do gráfico. Aqui, olha, vou colocar aqui. E vou só aumentar aqui o tamanho da nossa fonte para ficar mais visível. Como a gente encontrou anteriormente, na nossa diferença de médias, aqui, olha, é nosso coeficiente que identifica a variável de nosso x participar ou não participar, que está aqui, olha, do programa, e nosso y, que está aqui, é a nossa nota no exame. Então, o que a gente tem aqui, ó, que participar do programa, em média, reduz 4 pontos na nota do exame. Exatamente o que a gente tinha encontrado antes. São formas diferentes de fazer a mesma coisa.
Agora a gente pode pensar um pouco sobre o que esse resultado significa. Temos aqui que os alunos que participaram do programa, eles têm em média 4 pontos a menos do que os alunos que não participaram do programa, ou seja, esse X aqui é 0 se não participou e 1 se participou. Então, quando é 1, esse valor aqui vai ser menos 4 e vai subtrair da média. Mas se a gente for pensar, qual que é o sentido de ter um programa de reforço escolar? Seria aumentar a média dos alunos. Então, esse resultado, ele indica duas coisas. Ou uma nosso programa não está dando o efeito desejado, ou seja, ele pode estar distraindo os alunos ou qualquer outra coisa, mas não está aumentando a média deles. Ou, o que é mais provável, que o nosso método de análise não tenha sido a melhor escolha. Ou seja, a gente considerou apenas as médias dos alunos que participaram e daqueles que não participaram e viu qual era a diferença entre as duas. Nessa análise, a gente já pode ir respondendo o item B da nossa questão, que seria se esse nosso coeficiente da variável participação, se a gente pode atribuir esse coeficiente da nossa variável de participação do programa ao resultado. Ou seja, a gente pode considerar mesmo que o programa ele reduz em média 4 pontos na média dos alunos? Bem, primeiramente a gente teria que considerar outras variáveis que podem influenciar também nas médias dos alunos. Por exemplo, onde fica a escola, a região da escola, a quantidade de anos de estudo dos pais. Tem muitas outras variáveis que podem influenciar na média dos alunos. Então, quando não incluímos essas outras variáveis que podem influenciar na média dos alunos, esse menos 4 que a gente estimou aqui, ele vai estar englobando o efeito de todas essas outras variáveis que a gente não considerou. Então, esse coeficiente estimado, ele não é um bom estimador pro efeito do programa mesmo. Precisamos considerar as outras variáveis. Agora, vamos ver aqui qual que era o item C. Que características você acha que podem afetar o indicador de resultados do projeto? Ou seja, que características podem afetar a média de nota dos alunos? Bem, antes de irmos para o item C, deixa eu só apagar aqui o nosso gráfico, porque a gente não vai mais precisar dele. E também vamos tirar agora aqui só essa coluninha. Vamos tirar também essa coluna aqui. Pronto. Porque a coluna foi só colocada para a gente fazer o gráfico. Então, a região da escola pode afetar a nota dos alunos, o gênero do aluno pode afetar, a cor também, alguns alunos pode afetar a nota, e principalmente a quantidade de anos de estudos dos pais. Geralmente espera-se que pais com maior nível de estudo, os filhos acabam também tendo melhor desempenho. Então, respondido A, B, C, vamos para a D. Transforme a variável sexo em uma variável binária. Primeiro, o que seria uma variável binária? Como o próprio nome diz, ela só pode ter dois resultados, e nesse caso é sempre 0 ou 1. Também é conhecida como variável dummy, a gente usa bastante. Geralmente essas variáveis binárias elas são utilizadas para a gente identificar alguma característica. Nesse caso é o gênero. Geralmente se escolhe, por exemplo, se é homem é 1, se é mulher é 0, ou vice-versa. Sempre tem que determinar um deles, daí o outro vai ser o oposto. Mas pode ser para qualquer outra característica da pessoa. Se a pessoa tem ensino médio completo, é 1, se não tiver, é 0. Algumas outras características assim sempre podem ser identificadas como variáveis binárias. Então, a gente vai criar uma variável binária para o sexo. Vou incluir aqui, uma nova coluna. Vou
colocar o nome dela de dummy sexo, só para identificar o que é. E aqui a gente vai usar a função C, que a gente já aprendeu também a fazer. Como a gente vai considerar? A gente vai considerar 1 se for homem e 0 se for mulher. Então, como que a gente vai fazer? Nosso teste vai ser se isso aqui for igual a 1, que é homem já, a gente vai chamá-la de 1 também, porque nessa nova variável 1 identifica homem. E o caso contrário seria 0 se for mulher. Nesse caso é 2, então é esperado que aqui apareça um 0, como apareceu. Aí agora a gente vai passar, arrastar ou dar um duplo clique aqui para todas as outras linhas. Aqui a gente tem um homem, aí permaneceu o 1. Agora tá feitinho aqui. Nossa variável ficou 0 para mulher e 1 para homem, uma variável dummy, ou seja, uma variável binária. Vamos agora para o próximo item, o item E. Compare as médias do grupo de tratamento e do grupo de controle das variáveis que você acha que podem afetar o indicador de resultado. Bem, o grupo de tratamento é aquele grupo dos estudantes que participaram do reforço escolar, do programa de reforço escolar, e o grupo de controle é aqueles que não participaram. Então, como que a gente vai fazer isso? Como a gente fez aqui para as notas, a gente vai fazer para as outras variáveis. Por exemplo, a gente quer saber... Vamos aqui primeiro para o sexo, por adame de sexo. Eu vou repetir a fórmula, mas agora eu vou dar um zoom para ficar mais visível aqui. Igual média C. Se esse nosso valor aqui for é o que identifica se a pessoa está em qual grupo, se é controle ou tratamento. 1 vai ser o grupo de tratamento, 0 o grupo de controle. Eu fixei as linhas e as colunas. Eu quero saber quem participou, então é o grupo 1. E vou fazer a média utilizando a nossa dummy agora. Vou fixar. Fecha com parênteses e OK. Antes de interpretar, vou passar só aqui para o outro lado e vou reduzir mais um. Aí aqui eu vou colocar 0. Então, o que temos aqui? Como a nossa variável sexo é 1 para homem e 0 para mulher, o valor que está aqui vai ser o percentual de homens em cada grupo. Então, o que temos aqui? Que no grupo que participou do programa, 51% eram homens, e daquele grupo que não participou, 46% eram homens. A gente pode fazer também para anos de estudo dos pais. A gente pode simplesmente puxar agora aqui, só que ao invés de usar a coluna em relação ao gênero, a gente pode simplesmente arrastar aqui, olha, para o ano de estudo dos pais. E aqui a gente vai considerar o grupo que não participou. Olha o que temos aqui, ó. Como a gente tinha percebido anteriormente, todos os alunos que participaram do grupo, pela nossa tabela dinâmica, todos os alunos que participaram do programa de reforço escolar, os pais tinham no máximo 8 anos de estudo. Então, portanto, a média de estudo dos pais é bem menor aqui, olha, nesse grupo, do que no grupo que não participou.
Que daí tinha lá de 0 a 16 anos de estudo nesse grupo aqui, e aqui era até 8 anos só, então era esperado que essa média realmente fosse menor do que essa aqui. Vamos ver agora cor e raça. Eu acho que pra gente analisar cor e raça, a forma mais fácil aqui, olha, seria dividir por grupos. Por exemplo, temos 3 grupos, é 1, 2 e 4. A gente poderia criar uma dummy para cada grupo. Inserir. Aqui eu vou colocar uma dummy cor 1. Eu vou criar uma dummy agora para indicar qual dos alunos é da cor 1. Vou usar a função C. Isso aqui for igual a 1, então a gente vai permanecer com 1, caso contrário a gente vai usar 0, porque a gente vai criar uma variável binária. Ter outra. Dummy cor 2. A gente vai usar novamente a mesma função C, só que agora vai ser por caso 2. Se isso aqui for igual a 2, então vai ser, vamos chamar de 1, caso contrário vamos chamar de 0. Aqui a gente tá criando uma dummy só para as pessoas que são da cor 2. Aqui, ó. Agora, para cor 4, é simplesmente todos os outros que não são nem da cor 1 nem da cor 2. Então, pode só deixar 2 dummies. Então, vamos ver agora aqui, ó. De cor 1. A gente vai puxar aqui. E aqui é 0. Olha, o que a gente tem aqui no grupo que participou, 56% são da cor 1 e no grupo que não participou é 50%. Vamos ver da cor 2. Só arrastar aqui. Pega sempre no cantinho onde aparece essa cruzinha e arrasta. E aqui é 0. Então, da cor 2 é 12% participar, dos que participaram era da cor 2 e dos que não participaram era 7%. Então, aqui a gente tem que da cor 4 seria simplesmente fazer 1 menos esse menos esse. Ou seja, 32% são da cor 4 no grupo que não participou, e aqui 42% são do grupo da cor 4 no grupo que não participou, porque ela é simplesmente o que sobrou aqui. Da mesma forma, a gente pode fazer com as regiões. Vou colocar aqui região 2, região 3, região 4, região 5. Vou só pegar aqui, olha, e vou arrastar para a região 2. Olha aqui, 27% dos alunos que participaram são da região 2 e 20% dos que não participaram são da região... Dos que não participaram são da região 2. Deixa eu só puxar aqui.
52% dos que não participaram são da região 3. Três por cento dos que não participaram são da região 4. E vamos ver a região 5. 14% dos que não participaram são da região 5. Deixa eu puxar aqui que eu acho que fica mais fácil. Aqui vamos só trocar. Tô só identificando agora o grupo que não participou. Bem, é de se esperar que exista aqui uma região 1, que é o que falta em relação a todas as outras. Então, como a gente pode fazer? A gente pode fazer 1, que seria 100%, menos a soma das outras regiões. Aqui é 3% dos alunos que participaram do programa é da região 1. E aqui é 1%, ou seja, bem a minoria do grupo. Tá na região 1. Então, por isso, provavelmente, que ela ficou de fora, que ela ficou em relação a essa região. Tá, acho que agora a gente pegou todas as variáveis. Aqui, ó, sexo, ano de estudos dos pais. Sobre as regiões, eu acho que mais ou menos a ordem tá a mesma aqui. Os dois grupos, a maior percentual tá na região 3, tanto dos que participaram dos que não participaram. Depois vem a região 2, depois vem a região 5, e aí vem a 4 e a 1, mas a maioria tá nesse grupo 3. Então, vamos ver agora qual que é o próximo item. Faça uma regressão que busque limpar o efeito de outras variáveis sobre o indicador de interesse. Bem, o que significa limpar o efeito? Como foi comentado já, o fato de não utilizarmos outras variáveis que afetam o desempenho dos estudantes, a nota nos exames, pode acabar afetando o efeito que a gente estava calculando da participação do programa. Ou seja, todo o efeito de outras variáveis acabam sujando o efeito do que a gente estimou na participação do programa. Para limpar esse efeito, a gente tem que incluir essas outras variáveis no nosso modelo, ou seja, a gente faz uma regressão múltipla, e daí o efeito vai indo para esses outros parâmetros, e enquanto isso o parâmetro da participação no programa acaba ficando mais próximo do verdadeiro efeito do programa mesmo. Então, primeiro, antes de começar ainda essa regressão, a gente vai fazer um tratamento aqui, pelo menos na nossa base de dados, porque, por exemplo, a gente tem aqui o sexo, que era os dados que a gente tinha, que era 1 para homem, 2 para mulher, mas a gente criou uma variável dummy. Então, a gente não vai mais precisar dessa variável sexo aqui, só dessa aqui. Mas antes de apagar, a gente precisa lembrar que essa aqui é uma função relacionada a essa coluna. Então, a gente vamos fazer um Ctrl C e um Ctrl Alt V, vamos colar no mesmo lugar os valores. Aqui, olha. Pronto, agora a gente não está mais em função, agora está o próprio valor aqui, portanto a gente pode apagar essa. O mesmo a gente vai fazer com essas duas variáveis aqui, a gente seleciona as duas colunas, dá um Ctrl C para colar e um Ctrl Alt V, que é um colar especial, a gente vai colar só os valores e dá um OK. Portanto, a gente pode apagar também essa coluna aqui. Pronto, agora a gente tem só as variáveis que a gente quer analisar. Tem aqui a nossa nota e todas as outras que podem influenciar nessa nota. Agora, para fazer a nossa regressão múltipla, a gente vai precisar da nossa função de análise de dados. Talvez não esteja disponível no seu Excel, você precisa habilitá-la. Para fazer isso, o que você precisa fazer? Segue esses passos. Arquivo, desce até Opções, Suplementos e clica em Ir.
aqui vai selecionar a caixinha aqui, ó, ferramenta de análise. Já está selecionado no meu. No seu caso não esteja, só seleciona e clica OK. Provavelmente vai agora aparecer essa opção de análise de dados. Então, clica nela e agora você vai clicar aqui, ó, procurar entre as opções a opção de regressão e dá um OK. Agora tem que selecionar o nosso Y. O que é nosso Y? É a variável que a gente está buscando avaliar o impacto. Nesse caso, a gente vai avaliar o impacto nas notas dos alunos. Então, é essa coluna aqui das notas. A gente vai selecionar todos os nossos valores, Ctrl Shift para baixo, incluindo o nosso rótulo. Daí a gente avisa aqui, ó, que pediu o rótulo. E no nosso eixo das variáveis x, a gente vai colocar todas as outras variáveis que a gente considera que possam influenciar no nosso y. A gente vai considerar todas, então a gente dá um Ctrl Shift para a direita e para baixo e seleciona todas. Pronto. A gente vai apresentar nossos resultados numa nova planilha para ficar mais bonitinho. Então é só clicar, selecionar aqui nova planilha, já está selecionado. Podemos dar um OK. Ele criou uma nova planilha aqui, ó, com esse monte de resultados. Isso aqui provavelmente vocês vão aprender, deixa eu selecionar aqui para deixar espaço. Vocês vão aprender a interpretar todos esses valores em econometria ou estatística econômica. Se vocês ainda não fizeram essa disciplina, vocês vão aprender ainda. Eu não vou ficar explicando aqui o que significa cada um desses resultados, porque isso é uma regressão múltipla. E eu só vou focar aqui nesses coeficientes, que são o que a gente chama de os nossos betas. Mais especificamente é esse aqui, ó, que é a participação do programa, que é o impacto do que o programa tem nas notas. Se vocês analisarem aqui, vocês já vão ver uma diferença com relação ao que a gente tinha calculado antes. Não sei se vocês lembram, mas vocês podem voltar ali no vídeo e ver que era menos 4 pontos para quem participava no programa, acaba ficando com menos 4 da média em relação aos que não participavam do programa. E agora aqui é o que a gente controlou por todas as outras variáveis da região, dummy de sexo e pela cor e anos de estudo dos pais, a gente percebeu que, na verdade, a participação do programa aumenta sem a nota dos estudantes, ou seja, a gente conseguiu limpar mesmo o efeito dessa variável da participação no programa. Uma interpretação rápida que a gente pode ter aqui, olha, com relação às regiões, olha, lembrando que a região que ficou de fora é a região 1, então todas essas interpretações vão ser em relação à região 1. Então, olha, os estudantes da região 2 têm em média, recebem em média 3 pontos a menos nas notas do exame em relação aos estudantes da região 1, mesmo aqueles estudantes da região 3 recebem quase 10 pontos a mais do que os estudantes da região 1. Da região 4, a diferença é ainda maior, e na região 5 reduz a nota em relação à região 1. Sexo, o que a gente vê aqui? Olha, que em média, os meninos, que era onde o sexo era igual a 1, tem nota menor do que as das meninas. A gente vê aqui das cores, que em relação é sempre em relação à cor 4, nesse caso que aqui está de fora. Então, a cor 1 em relação à cor 4 tem pouca diferença, que nesse caso é 0,06 a menos. E aqui em relação à cor 2 é 1,49 a menos. Anos de estudo dos pais, a gente percebe aqui que um ano de estudo dos pais aumenta em média 1,6 pontos a nota dos alunos e a participação, olha aqui, ó, no programa aumenta em média 5,63 a média dos alunos que participam do programa em relação àqueles que não participam. Ou seja, esse valor aqui é muito mais próximo do que era de se esperar de um programa de reforço escolar, que ele realmente aumentasse a nota dos estudantes. Então, a gente conseguiu, com essa regressão, dar uma limpada nesses resultados, tirar o efeito de outras variáveis, isolando mais facilmente aqui, ó, o efeito do programa mesmo.
Vamos ver agora, então, qual que era a nossa última questão. É mais para analisar se o programa teve impacto positivo. Então, por essa nossa segunda regressão aqui, a regressão múltipla, sim, o programa teve efeito positivo. Alunos que participaram do programa tiveram, em média, 5,6 pontos a mais do que os estudantes que não participaram do programa. Então, esse exercício era basicamente isso para fazer. A gente tinha que analisar o efeito do reforço escolar, a gente tinha que usar algumas funções que a gente veio usando ao longo desses dias nas aulas. Algo a mais que a gente fez foi a regressão múltipla, que vocês não tinham feito, que não faz parte, na verdade, dessa disciplina. Vocês ainda vão ver essa questão em outras mais à frente no curso, mas é mais para dar uma base de como é importante para fazer análises, além de considerar apenas uma variável, como nesse caso considerar apenas a participação no programa. Existem outras variáveis que sempre influenciam e sempre é importante incluí-las. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, com a Cauã também. E isso é tudo, pessoal. Um bom estudo a todos.